ontem, do que a gente bateu um papo ontem. Ficou alguma dúvida? Vamos recapitular o que a gente viu. Eu sei que a gente viu bastante coisa, a gente misturou os assuntos voltados ao Agile, né? A metodologia, a ideia por trás do Agile. Depois a gente falou um pouquinho sobre uma ferramenta, né, que é o GitLab, que a gente está usando. E posteriormente a gente colocou a dúvida. Deu certo gravar a aula? Deu certo, sim. Eu vou colocar no YouTube lá e já passo para vocês. A ideia é que deixar alguns todos os treinamentos que a gente fazer interno aí, compartilhar no nosso Git em algum lugar aí no GitLab, né, na documentação do projeto, para que quem não pôde assistir ou quem é aqui vai ser uma ideia que a gente vai seguir aí. Então, a gente viu lá as ferramentas, né? Ferramenta ou GitLab, uma coisa. Né? Em cima do Agile, como que todas aquelas palavras, aquelas série de palavras do Agile lá se encaixam dentro de uma ferramenta, né? Então, a gente viu o que é o board lá, o que são as issues, né? O que são as histórias, o que são... o que é a daily, né? A gente fez um simulado ontem, o que era uma daily, né? O que é um evento de planejamento, né? Um review, uma ideia do review e de uma demo, né? Seria mais ou menos essa dinâmica que aconteceria dentro de uma sala de aula, né? De uma sala de aula. Eu li aqui uma palavra, sala de aula. Dentro de uma empresa. Por isso que eu estou trazendo para vocês todas essas informações, porque eu quero que a gente trabalhe internamente como fosse uma empresa. E na hora que vocês se formarem, né? Estiverem no mercado de trabalho aí, a adaptação vai ser muito mais suave, muito mais tranquila. Então, alguns padrões, algumas coisas que a gente está adotando dentro do projeto aí, acabam tendo impacto positivo aí na vida profissional de vocês e no nosso projeto aqui acadêmico. Beleza? Dúvidas? Questões? Nenhuma? Então, beleza. O professor Favarin pediu desculpas de não poder participar hoje, né? Ele comentou que ele tinha como a gente ia ter um problema de energia, até eu comentei com vocês e o desligamento foi cancelado. Ele tinha agendado outras atividades, então, mas ele vai assistir a aula depois, né, sem nenhum prejuízo aí. Outras coisas, então ontem, né, fechando aquela dinâmica, fechando a conversa, nossa, lá eu tinha uma issue com o Alan, né, sobre estruturar lá o repositório, né, do seguidor de linha. Eu não sei se chegou a dar uma olhadinha lá, Alan, como é que ficou? Não, ainda não tive tempo de olhar. Na verdade, eu fui dormir bem tarde ontem. Tô acordando faz pouco tempo também. Eu também fui dormir tarde. Então tá, vou abrir assim, pessoal, o que eu estou colocando aqui para vocês, o que eu estou querendo propor, né? Qual tela que eu pego? Essa tela aqui ou essa tela? Essa aqui. Eu troquei o monitor aqui, então não sei como que vai aparecer para vocês aqui. Deixa eu dar uma olhada. Não, ficou bonitinho, ficou mais enxuto até. Então tá, né? Temos o nosso projeto, né? Temos aqui o projeto da Pato, né? Não sei se todo mundo aqui está na Pato Bots, mas quem não está, essa é a ideia do nosso projeto, né? Ontem conversamos sobre uma série de issues, né? Como que a gente abre issue, como que a gente abre uma tarefa, como que a gente dá o assign, né? Como que a gente passa lá a discussão para outra pessoa, né? Então a gente foi vendo como que faz isso. E tem uma coisa errada, depois eu vejo. A gente foi vendo como que faz isso, né? E gerou um monte de brincadeira. O projeto que a gente trabalhou ontem, né, na verdade, em si, foi uma proposta do que? De um assunto atual aí, né? Que seria trabalhar lá num robô hospitalar para emitir o V e fazer
a desinfecção aí do robô. Então, o nosso board, onde foi criado, nossas tarefas foram criadas de momento, bem rápido, sem planejar muito e tal. Então, os labels, às vezes, está fora de padrão e tudo mais, né? A gente criou alguns labels aqui, às vezes alguma coisa ficou duplicada, né? O ideal é que isso daqui aconteça e se mantenha um padrão para todos os projetos, né? Então, os milestones também a gente foi de momento, criou rapidão, né? E com isso a gente conseguiu gerenciar o board desse projeto, a primeira dinâmica que a gente testou aí, usando o Agile e o GitLab, né? Então, a gente viu lá que a gente tem a possibilidade de ter um board aí para acompanhar tarefas, né? Fazer assim, aí. Para acompanhar tarefas, né, que podem estar em teste, pode estar na nossa configuração, aqui no nosso board de definição, eu consigo ver aqui o que está em teste, o que está em aprovação e o que está sendo feito, né? Claro que eu poderia criar outros boards, então eu podia criar um outro de pessoas, por exemplo, eu quero ver o que cada pessoa está fazendo, ou um board de sprint, né? Ou de planejamento, né? Então, o que está sendo planejado e tal. Eu criei um outro board e como vocês viram ontem, isso daqui só me habilita a possibilidade de colocar novas listas de tarefas, né? Novas issues, né? Então, se eu quisesse colocar um board que é associado à parte de controle, à parte de mecânica e à parte de eletrônica. Vamos dizer que fosse grandes áreas aí de um projeto, do projeto que a gente está se propondo a fazer, né? Então, eu ia ter aqui como que isso está sendo distribuído, né? Em função de tarefas, o que foi fechado em função desses labels aqui, e consigo visualizar. Então, o número de cards ou de boards que vocês vão criar depende da necessidade de visualização de cada um, né, de cada projeto em si. O padrão mesmo é aquele acompanhamento diário lá que a gente fez lá do daily, né? Então, o daily vai estar ali respondendo aquelas 3 perguntas que eu comentei para vocês lá. O que você fez ontem, o que você fará hoje e se tem algum impedimento, né? Eu poderia, assim, para adequar isso daqui, por exemplo, ser mais alinhado com o daily, né? Posso até mudar aqui o nome desse daqui como sprint e deixar como daily, que é aquela reunião diária que é feita no Agile, né? E colocar, por exemplo, um label aqui que é de impedimento, né? Poderia vir aqui. Deixa eu só deixar um pouquinho mais bonitinho aqui. Vamos dizer que tivesse um label de... Só fechar o áudio que vai passar um caminho. Passou o caminho. Feito isso, onde que eu estava? Board, issues, board. Então, olha, esse board agora, nessa proposta que eu estou colocando para vocês aqui, ele tem todas as perguntas, ou todas as respostas, né, de uma forma visual, de, por exemplo, se apresentar aí o que está se fazendo, o que tem que fazer, o que está fazendo, e, por exemplo, se existe algum impedimento, né? Então, eu poderia colocar aqui, definir as dimensões da estrutura como um impedimento, que travaria o processo, né? E teria que correr atrás disso aqui para se resolver essas tarefas. Tranquilo? Dúvidas com relação a isso, pessoal? Pode falar aí, pode colaborar. É o mesmo preço do curso. Nenhuma dúvida, não. Beleza, então. Tá. Aqui, fechou. Então, o que eu coloquei e queria sugerir até para a gente fechar aqui. Então, a ideia do treinamento era
criar um padrão, né? Um padrão dentro, principalmente dentro da Patobots, né? Então, a gente estava falando sobre como que isso é feito dentro da Patobots, né? Eu queria colocar um padrão de como que a gente vai organizar as tarefas, vai organizar as discussões e tudo mais. Eu preciso verificar se alguém bateu o olho e viu o porquê desse status está certinho, né? Status, barrinha to do, e os outros estão errados aqui, não sei porquê. A discussão está certa, agora esse daqui já não, ele não aceitou os 2 pontos. Depois a gente dá uma olhada para ficar bonitinho aqui no padrão. Porque o que a gente cria de label, por exemplo, né, no projeto, geralmente, para padronizar, eu não crio labels, ou posso até criar labels individuais em cada um dos projetos, né? Mas eu posso, e o mais indicado é que eu crie isso dentro do grupo, né? Dentro da empresa em si. Por que dentro da empresa? Porque todas essas labels que eu criar aqui vão ser espelhadas em cada um dos projetos, né? E vocês poderão usar elas como padrão lá para trabalhar nos projetos em si, né? Quando vocês criam lá, por exemplo, internamente no projeto de vocês, vou pegar um do que eu tinha bastante criado lá, do Kevin. Qual que é o projeto do Kevin do Sumo, né? Abriu aqui. Então, se vocês for ver as labels que estão aqui no projeto dele, tem as que são do grupo, da empresa, e ele criou outras que é interessante para ele acompanhar. Então, a questão do autônomo, estrutura e tal, não tem problema, né? Essas daqui são as principais do grupo, né? E as demais que facilitam a visualização deles são interessantes de se adicionar. Mesma coisa, eu posso ter milestones, né, que a gente falou ontem também. O que são os milestones? São os marcos aí que vão definir algumas entregas do projeto. Tá saindo barulho de vento no microfone ou não? Também de boa. Beleza, tá. Veio uma brisa aqui. Então, os milestones também, mesma coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Os milestones do grupo. Né? Eu tenho aqui de vários projetos. Eu poderia dizer que, tipo, tudo isso aqui é um épico do projeto, né? Da Pato, né? Então, se tivesse a opção dos épicos lá nessa versão aqui. Em paralelo, acho que eu abri uma issue lá. Vocês recebem os e-mails da issue? Quando eu marco vocês todos lá? Sim. Pelo menos eu recebi isso que você marcou hoje. Acho que vocês receberam bastante e-mail hoje. Então, eu comecei lá a lançar, e na verdade é só para a gente testar. Quero mostrar para vocês aqui. Vocês podem dar um reply lá, se quiser, a hora responder lá, a hora que vocês quiserem. Isso cai também no Git aqui. Coloquei um monte de coisa só para a gente começar a definir um padrão de como as mensagens e tudo mais. E também umas informações sobre versionamento. Eu vou trazer isso daqui. Isso acabou. Deixa eu só pegar aqui, não é essa daqui. Então, lá, informações que são do grupo, né? Mas não são nada confidenciais. Então, eu posso expor aqui para quem faz parte, quem não faz parte. Né? Da gente falar lá sobre a versão. Eu estou tentando com a Pucarana, mandei um e-mail para o professor hoje para verificar se ele adiciona a gente na versão educacional. Né? Caso ele não consiga, é uma opção a gente buscar essa versão bronze, que eu acho que ele vai dar uns R$15 por mês, uma coisa assim. A gente teria que gerenciar esses gastos, né? Deixa eu fazer um negócio aqui, para cá, para cá. Deixa eu ver que vocês estão vendo qual tela. Aí pronto, não fica. Consigo acompanhar aqui. Beleza, então tá.
Isso aqui a gente consegue discutir toda vez que vocês comentarem e tal. Como eu coloquei AU aqui para todo mundo recebeu esse e-mail. Então, vocês têm a liberdade, quem quiser comentar isso daqui, comenta à vontade, para a gente ir fomentando essa discussão, né? Veja que o Epic está disponível aqui, mas ele pede para fazer o upgrade da versão do Git, né? Não é tão essencial, não é, mas é legal ter todas as features aí da ferramenta para entender e, por exemplo, num futuro conseguir comparar com outra ferramenta, né? Beleza? Deixa eu ver o que acontece se eu dar um share aqui do meu terminal. Antes de eu ir para o terminal, né? Deixa eu só parar um pouquinho aqui, pessoal. Só um minutinho aqui, enquanto vocês... tá aqui. Coloquei... tá aqui, na verdade, tá aqui. Então, acho que foi uma... Não sei se o pool tá no chat. Eu acho que não. Mas foi um comentário dele, né? Sobre versionamento. Então, mesma ideia. Eu coloquei lá nas issues. Depois deem uma olhada com carinho, né? Que isso aqui eu vou seguir essa questão, né? Então, lá, a questão de versionamento, isso daqui também vai ser algo que eu acho bem interessante a gente seguir no projeto aí, de como versionar, né? Acho que todo mundo tá com vários projetos dentro da Pato em si, né? E eu não sei se vocês estão trabalhando com versão de software. Eu queria perguntar até para os líderes aí, principalmente, né? A questão de versionamento de software ou de hardware. Como que está hoje, atualmente, a versão do software e do hardware de cada um dos projetos aí da Pato? Vamos pensar assim, ou se tiver algum líder aí, ou os líderes do projeto, se quiserem falar, se os demais quiserem falar, só para a gente ver o contexto atual. Bom, no seguidor de linha, não sei se vocês estão me ouvindo, então. Sim. Tá. Sim, suave. No seguidor de linha, pelo menos quanto a hardware, a gente não tinha feito nenhuma mudança grande, brusca, sempre usamos os mesmos sensores e tal. Mas o software, quando basicamente a gente fazia alguma alteração, a gente fazia mais ou menos a mesma lógica que está nessa página que o professor está mostrando aí, que era, se a gente alterava alguma funcionalidade, a gente adicionava um número no segundo número da versão, e quando a gente reescrevia o programa do zero, a gente adicionava o número no primeiro número da versão. E atualmente a gente estava com 2 versões funcionais do Relâmpago só. Nada demais. Mas isso ficava em arquivos, né? Vocês versionavam isso no Git ou... Não, ficava em arquivo. A gente disponibilizava um drive com todas as versões lá e documentação, esse tipo de coisa. Boa. Mais alguém, pessoal? Mais algum dos projetos aí? Bom, no Sumo, né? Tem 2 robôs aí, que é o Enzo e o FT. E daí a gente não mexeu mais neles devido aos problemas que a gente encontrou na competição ano passado. A gente tá começando do zero agora. Acredito que 2 que a gente tava pretendendo fazer. E em relação ao software, né, algoritmo, basicamente a gente fazia o algoritmo, aí geralmente não funciona no começo, né? Aí vai debugar, tal, achar erro, e daí ia mexendo no próprio tipo, no principal, digamos assim, mas não ia tendo versões como você está pretendendo, nesse caso, tipo, de atualizar para 0.0.0.1.
seria de bug, né? E em geral o código é mais ou menos igual também. Não tem uma grande mudança. Uhum. Acho que é isso. Não, legal para a gente entender até. Mais alguém, pessoal? Mais algum dos projetos? O do tracking, eu tá fazendo teste do código que foi testado e que funcionou no Desert Fox, né, que era o carrinho do pool. Uhum. Só que a gente tá terminando de construir o segundo, que é o Tá. Thunder, pra poder, tipo, ter o mesmo hardware pra ele funcionar com o mesmo código, pra depois criar um código novo, um versionamento novo e tal. Mas o Torrico Entendi. já tá trabalhando em código novo e ele queria testar o quanto antes possível. Mas Uhum. no caso, ele salvaria com, tipo, igual o Paul falou com o Master que funciona e os outros como teste, ou versão 1, 2, 3, 4 do todos? Ah, então vamos. Acho que a dúvida geral, e não sei se é os demais, assim, é a questão dos testes, né? Tipo, como é que salva uma versão de teste, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí. Mas beleza, então, Hugo, só para eu ouvir os demais, aí eu falo um pouquinho sobre o que tu comentou. Mais alguém, galera? Ah, eu vou ter que escolher. Dois. Sobrou só o No drone, drone né? lá, a gente não tem muito controle de versão, até porque questão de código agora a gente não tá produzindo muito. Tá aberto o mic? Tá. Tá. E acho que é isso, né? Acho que a grande questão lá no drone é o GPS. Talvez aí pro questão do autônomo a gente já vem implementando essa questão de versionamento bem certinho daí. Sim. Acho que cabe até um versionamento do setup, né? Tipo, qual a versão do setup, qual a versão das configurações, né? É um ESC Uhum. tal, a gente pode pensar em algo assim pro drone. Eu acho que dá para conversar também essa questão dos ajustes mais finos, do PID lá que a gente usa no controle também, coisas do Uhum. tipo. Sim, boa. Mais alguém, galerinha? Nessa quarta-feira. O combate, ele nem usa tanto software, né? Ele usa mais a parte de hardware só, que ele usa S para movimento e tudo mais. Uhum. Mas eu acho que agora a questão é esperar os ESCs chegar, testar, ver como é que eles funcionam certinho e ver se precisa fazer uma mudança ou alguma coisa do sentido. Uhum. Mas, por exemplo, o hardware tem, né? A proposta de hardware é um caso Sim. parecido com o drone, né? Sim. Uhum. Não tem muita parte de programação, né? É mais a parte de controle. Qual que é o nome que você deu do combate? Ele tem nome ou não? Ainda não. Tinha um nome antes, mas é o robô que deu errado aí. Não é melhor, nem melhor falar, né? Melhor fazer tudo de novo. Vamos falar combate, então. O que a gente pode versionar sem definir. Por exemplo, a versão tal é a versão que foi para o próximo campeonato futuro. Vai ser a versão com ESC tal, com tal ferramenta, com tal microcontrolador, com tal arma, né? Os desenhos da estrutura, por exemplo, mecânica, né, e metálica, né? Os desenhos em CAD, você pode salvar lá dentro do repositório, né? Então, você cria um versionamento assim, do pacote que foi para a competição. A gente sabe, a versão... completo. Isso, a versão 1.3.7 foi a versão que foi para o combate lá em 2020 e foi campeão. Né? Então, a gente sabe exatamente o que tinha em cada uma dos pontos. Né? E por que é legal isso? Porque a gente consegue reproduzir, né? Por exemplo, putz, vamos dizer que a gente investiu em outro microcontrolador, outro sensor, outro transmissor, e começou a dar ruim. Você fala assim, putz, vamos voltar lá para a versão 1.5.3 lá, que era esse setup, que era esses ESCs, esse do transmissor. Então, essa ideia que eu quero meio que passar para vocês começarem a trabalhar.
Uma coisa que a gente tá fazendo no combate lá é passando as partes eletrônicas, tipo a bateria e tudo mais, pro Solid. A gente tá projetando elas no Solid. Eu Isso vou é deixar legal. liberado lá na pasta do combate. Eu não sei se todo mundo tem acesso ou não, mas eu não sei se usam também. Porque eu acho que o outro projeto que usa Solid aqui é só o Sumo, né? Eu acho que sim. Mas enfim, de um Bem, jeito de outro, se alguém quiser projetar alguma coisa, tá liberado lá, né? Precisar projetar alguma coisa expressora, alguma coisa assim. você está usando o SolidWorks? Que você está usando para... Eu uso só o Solid. O legal, assim, ele provavelmente não tem integração com nada de Git. Não, eu não lembro se o SolidWorks tem, mas o que é legal é você deixar, por exemplo, os arquivos principais numa pasta no Git lá e você faz o comandinho lá, né? Git push, Git commit e tudo mais, para ir versionando também esses desenhos, né? Tipo, porque pode acontecer, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vamos pensar assim, se esses componentes principais, vamos pensar que é uma biblioteca, né? Vamos pensar dessa forma. Se esses componentes principais, bateria, os ESCs, de uma forma bem genérica, né? As rodas são componentes principais e você já fez o desenho deles, você poderia criar um pacote dentro do Git. Eu vou mostrar isso num repositório lá, que essas partes principais você já tem o CAD, né? E os outros projetos que usam isso importam esse projeto teu, entendeu? Então, cada vez que você faz uma atualização, eles, se forem usar dentro do repositório deles, também está atualizado. Eu não sei se você tem acesso ao combate aí do Git, mas ele tem. Eu criei umas pastas ali para conseguir jogar os arquivos do Solid dentro. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Perdi. É o terceiro ali, BattleBot. Eu tava pensando em outra coisa aqui. Tem a pasta do combate 450 e do 1,36 quilos. Por enquanto não tem nada aí, mas eu tô jogandinho ainda. Sim. A ideia de fazer os commits, tu pegou lá, né? Aham. Beleza. Depois, se a gente quiser, e se for padrão para todo mundo, por exemplo, a gente cria só um projeto aqui que só seria. Pensando como. Assim, eu sei que às vezes, putz, isso é chato, aqui não é uma empresa e tal, mas eu quero dar essa ideia para vocês aí, para que. Deixa eu ver se tem algum professor aqui na live, não tem. Porque para mim não faz sentido a gente fazer qualquer tipo de projeto indiferente dentro da UTF ou da universidade que não tenha conexão com o mundo real, né? Que vocês vão sair aí para o mercado de trabalho. Então, eu estou pegando nesse ponto aí para dar esse viés de trabalhar como uma organização, porque tem muita utilidade para vocês lá no futuro. Uma coisa que dá para fazer dentro do comentário do Vinícius por exemplo, de criar um repositório que só de CAD, né? Sei lá, não vou criar agora aqui, mas, por exemplo, cria esse repositório, todo mundo consegue alimentar essa biblioteca, né? Esses arquivos aí, e exemplo, no de batalha, no de combate, ele pode, dentro do Git dele, importar outro Git, né? Por quê? Porque cada vez que atualiza aquele repositório principal, né? Atualiza isso daqui também. Eu vou mostrar como é que eu fiz isso. Eu acabei fazendo isso no seguidor de linha, para vocês terem uma ideia. Mesma coisa se tem códigos em comum. Tem um algoritmo aqui para o controle PID, ou tem um algoritmo lá para o controle supervisório, acho que é do Torrico, né? Assim. Tem o algoritmo do controle. Cria aqui um arquivo, um projeto aí que seria a biblioteca para esse controle e para você importar para o teu projeto, né? Esse seria um ponto. Eu já mostro para vocês isso daí também. Mais alguém, pessoal? Mais outro projeto? Acho que foi todos. Alguém? Tem alguém? Do soccer. Alguém está da equipe do soccer? Eu tô, mas eu ainda não
Não criei nada ainda no Git, porque eu ainda tô tentando fazer o simulador funcionar direitinho. Pede ajuda aí, não sofre sozinho. Sim, Não, sim, mas eu tô instalando os programinha ainda. Qualquer coisa eu vou pedir ajuda mesmo. beleza, então. Então, o que eu coloquei aqui hoje, até para a gente fechar a ideia, né? Dois pontos que eu trouxe para vocês agora. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Uma coisa legal, quem entrou? Não sei quem entrou. Quem tem o e-mail, quem está usando o e-mail da UTF para logar, não precisa de autorização para entrar na sala. Achei bacana. Quem está usando o e-mail particular e tal, ele pede autorização para entrar na sala. Foi o Matheus que eu vi que ele começou a falar. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, professor. Beleza. Então, tá. conseguindo me ouvir bem? Tranquilão. Então, beleza. Fechou. Achou? Cadê meus slides de ontem? Vamos ver se eu acho que se não achar, se ele não carrega, eu continuo mostrando no Git lá. Deu algum problema aqui, não achou meus arquivos, mas eu vou desenhar rapidão aqui. Então, o que eu tô querendo mostrar para vocês? Criar essa ideia, né? Criar essa cultura aí de versionar os softwares, né? Então, é uma ideia que eu quero trazer para vocês, que não rolou. Fui para cá. E daí, com isso, eu montei lá o projeto do seguidor de linha. O Alan me autorizou a alterar o projeto. Eu baguncei todo o projeto dele para dar essa ideia para vocês aí de como... deixa eu ver aqui. De como trabalhar. Assim. Posso pegar o exemplo do seguidor, Alan? Você não fica incomodado? À vontade. Só tem que me pagar depois. Um café, já estou devendo 2, então. Você vai ter que me pagar. Olha de alteração que eu fiz no teu projeto. Acho que você me deve uma cafeteira de café. Deixa eu pegar aqui nos commits. Não. Vamos pegar nos commits, não. Vou pegar aqui um projeto aqui de um mês atrás. Esse aqui vai ser. Então, eu consigo voltar, essa é a ideia do Git, eu consigo voltar no projeto lá de um mês atrás. Deixa eu lembrar aqui, aqui. Então, cada vez que vocês fazem o commit aí, fazem uma alteração, ele gera uma hash. Então, essa hash aqui está associada a uma fase do projeto, do desenvolvimento, né? Se vocês forem ver aqui, ela fica como se fosse uma branch, né? Então, Alan, vou pegar assim, o que eu fiz de alteração aqui, e depois, se você quiser voltar nessa versão aqui, é só você fazer um merge para o master, aí ele volta nisso daqui. Então, conversando com ele, né, a gente já tinha trocado uma ideia, né, falando, como que a gente versiona? Então, ele estava colocando aqui, o Alan estava colocando as versões, né, de teste, por exemplo, a versão o 5 do Relâmpago, né, a versão 4 e tudo mais, né. A sugestão que eu fiz, eu comentei com ele, vamos levar isso daí conforme se versiona software e hardware, né, para a gente criar um padrão internamente aqui na Pato Bots, e com esse padrão todo mundo trabalha igual, né? Então, eu vou saber exatamente que o seguidor de linha que ganhou a competição em 2021 era a versão 5.7.3, né? E em função disso, no outro ano, ela sei lá, não conseguiu ganhar a competição. O que mudou de uma versão para outra? Então, a ideia que eu quero passar para vocês é conseguir acompanhar essas fases aí do desenvolvimento, né? Dúvidas até aqui, pessoal? Não, aqui é outra mensagem. Então tá. Obrigado pela colaboração. Então, lá, voltando na ideia do versionamento lá. Eu vou ter 3 números, né?
a versão maior, menor e correção, ou seus respectivos nomes em inglês aqui, e com isso a gente vai conseguir versionar o nosso software. Então, quando a gente olha no projeto do Alan, a gente vê lá que tem a versão 5.4, 5.0, opa, 4.0, 5.0. O que está aqui? O que vocês sugeriam de alteração para a gente conseguir melhorar, por exemplo, a versão do seguidor, que vai ser a versão de referência para a gente versionar os nossos hardwares e software, hein? E softwares. Zé, quem está falando? Ninguém está falando? Que tristeza. Tipo, colocando comentário de como foi o teste ou de resultado? De cada Isso, cara. Boa, código? também. Isso, teste. Tipo, boa, sabia que eu não tinha pensado nisso? É boa. Índice de desempenho, né? Para essa versão, ele teve a resposta em função do trajeto A de tanto tempo, né? Essa é uma boa para a gente conseguir comparar versões, né? Uma coisa que facilita, né? E vai facilitar a nós, é versionar aqui. Então, veja lá, se a gente definir que o relâmpago é a versão 1 ou versão 5, que tá, versão 1, né, perdão, o relâmpago é a versão 1.5 atual, ponto 0, né, que é a mais recente, né, então é a versão 5, a versão 1, perdão, 5 e 0, né. A hora que tiver uma alteração de hardware significativa ou de software significativo, né, onde é que vai mudar lá para o STM, vai mudar a placa, vai mudar tudo, né? A gente acaba alterando a versão maior aqui, o versionamento maior, para, por exemplo, 2, né? Então, ficaria 2.0.0. Acho que isso eu comentei já bastante na aula de ontem. A sugestão que eu fiz, né, para o Alan aqui no projeto seria mais ou menos algo assim. Então, esse é a... Deixa eu fazer aqui. Deixa eu voltar aqui e pôr aqui, ó. Então, isso aqui é bem legal, pessoal. A gente entende, porque eu vou dar ideia para vocês de release. O que é uma release? Alguém sabe o que é uma release? Tá, é melhor que eu, porque eu sei pouco o que é. Uma release de um software, alguém tem ideia? Não é quando o software está estável, funcional, daí você vai passar a usar aquela versão ali como uma estável, né? Boa, essa é a ideia mesmo. Então, a ideia que eu quero passar para vocês é que a gente mude um pouquinho os projetos, né? No GitLab, o que vai acontecer? Então, a proposta que eu fiz para o Alan é de eu não colocar todas as versões num arquivo, como eu acho que estava sendo feito em arquivo, no disco, no Drive ou em arquivo pessoal, mas que a gente use os recursos do Git, né? Então, o Git ele proporciona eu criar tags. Tags são o versionamento do meu sistema, né? Então, quando eu clico em tags aqui, vocês vão ver que agora a versão do Relâmpago tem a versão 1.4, né, ponto 0, né, tem a versão 1.5, por exemplo, né, ponto 0, e depois resolvi num bug. Eu não mexi no código lá, mano, fique tranquilo, eu só fiz alguns simulados aqui para mostrar na aula. Tá aparecendo para vocês, tá, né? E a versão 1.5.1. Por que ela mudou? O que mudou da 1.5.0 para 1.5.1? Teoricamente, eu corrigi um bug aqui, né? Não mexi no código, mas eu simulei um bug aqui. Então, esse é a questão do versionamento que é interessante, né? Por que é interessante? Porque sempre na master, né, a ideia é que você mantenha a última versão e você consiga comparar as diferenças entre a versão anterior e a versão atual. O Git te fornece essas coisas. Imagina, quero saber, putz, eu mudei da versão 1.5.3 para 1.4 e parou de funcionar. O que será que aconteceu, né? Então, eu consigo comparar o versionamento. Isso aqui é uma sacada, sabe, bem legal. Então, eu posso pegar aqui a versão
Vamos pegar aqui. O que mudou entre a versão 1.5.0 da versão 1.5.1? Eu acho que não fiz quase nada de alteração. Mas vocês conseguem ver todos os arquivos que foram... eu só criei uma versão fake aqui para demonstração. Mas então, da 1.4.0 para 1.5.1. Então, vocês conseguem ver exatamente o que mudou em cada um dos arquivos, né? Então, você vê, ó, teve 80... Ó, deletei um monte de coisa. Fica bravo não, ó. Teve 812 deletes, linhas deletadas, teve 13 linhas modificadas, né, e nenhuma adicionada. Então, eu só deletei coisa, né? Então, vocês conseguem realmente ver o que foi mudado, o que foi alterado do arquivo. Por exemplo, se aqui tivesse mudado esse delay, ia aparecer esse delay em vermelhinho e o próximo coeficiente em verdinho, se eu adicionei, né? O contrário também é válido. Se eu removi, né, ele ia aparecer o que eu removi em vermelhinho. Então, isso é fantástico para vocês conseguirem comparar aí a questão de versionamento. Por isso que eu acho interessante, acho quase que mandatório a gente trabalhar com esse tipo de alterações, né? Esse tipo de controle de versão, né? Dúvidas, pessoal, até aqui? Ó, eu posso tanto escolher uma tag, né, um versionamento, como um commit, né? Comparar o que teve entre um commit e outro, que acho que era um problema que o Alan comentou esse tempo atrás, que ele passou no tempo que estava de férias lá, que os códigos pareciam similares lá, mas alguma coisa estava dando errado no final, lá na implementação, né, no hardware em si. Então, assim você consegue comparar as versões, né? Como que eu faço isso, né? Basicamente, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu acho que vai ficar ruim. Eu vou apresentar a tela inteira, vai apresentar as duas telas. Mas vamos tentar. Ih, caramba. Parece 3 telas aqui, não. Eu vou ter que fazer só o terminal. Como no Git, o versionamento é uma tag, é uma bandeira. Opa. Isso aí. Você vê se ia conseguir verificar. O Alan comentou ali que foi a questão de com sinal, sem sinal, lá de uma variável. Tu conseguiria ver essas alterações, né? Alguém está me ligando de um número estranho aqui, não sei quem é. Você conseguiria verificar essas alterações aí para que você conseguisse debugar, né? Debugar realmente as alterações. Claro que tem ferramentas que fazem isso de uma forma local, mas ter isso disponível para todo mundo é uma coisa bem legal. Estão conseguindo ver o terminal, pessoal? Uhum. Deixa eu ver se então lá, deixa eu ver aqui se tem uma aplicaçãozinha, depois eu compartilho, tá nas issues lá, mas vou mandar aqui também, que é a possibilidade de você criar um videozinho, uma animaçãozinha simples ali, das interações no terminal, né? Tudo que você faz é interação. Deixa eu ver onde que tá a minha aqui. Bem rapidinho. Mais tá todo o projeto. Não vou achar. Grupo da Pato. Não achei nem o texto. Não achei, depois eu olho aqui. Tem uma issue que eu mostrei pro Alan lá, mas eu consigo
Vocês veem como o professor é aqui no teclado, isso vai ser a ideia. Eu consigo gravar as minhas interações e a hora que vocês forem fazer algum tutorialzinho, eu acho interessante vocês gravarem as interações, né? Então, esse aqui está sendo gravado, depois eu disponibilizo para vocês. Então, estamos no projeto do seguidor de linha, né? Quando eu dou um git status, eu vejo em qual branch eu estou. Então, eu consigo verificar isso. Como que eu consigo adicionar, por exemplo, um versionamento do software? É a mesma coisa que vocês fizeram lá ontem, né? Que a gente fez alguns testes, né? Fiz lá uma alteração no código lá, venho aqui, dou um git add, adiciono o repositório, adiciono as alterações, faço um commit, e depois, como que você adiciona tag, é basicamente... Aqui, ó. Eu posso dar um git tag, por exemplo, e a versão do software, né? Poderia versionar isso aqui com a versão 1.5.2, né? Se eu testei, validei e que ela está funcional, né? Quando eu dou um git tag aqui, ele acaba ajudando, né? Acaba versionando o software de vocês. Dou um push lá para o principal, né? Envio para o GitLab, eu tenho essa versão lá disponível, né? Não vou fazer alterações aqui, que eu mexi demais, ó, no repositório dele, e cometi muitos erros aqui de digitação. Vai ficar feio, pronto. Dúvida, pessoal? Então tá, deixa eu... Professor, esse software que você usa para gravar o terminal, ele salva o arquivo onde? Ele salva na web. Eu faço um upload, deixa eu mandar aqui para vocês. Quem quiser criar um usuário lá, eu faço o upload e consigo compartilhar os links, ele vira um videozinho. É bem legal para fazer tutorial, bem legal mesmo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui isso que eu comentei sobre isso. Só um minutinho. Achei aqui. Então, quem quiser, eu mandei para o Alan lá, mas todo mundo está no Git, todo mundo tem acesso, então, se vocês derem uma olhadinha nesse link aqui, ele é o link mostrando quais foram as alterações que eu fiz, né, em função para gerar o versionamento, né, para gerar as versões, né, 1.5, 1.5.1, foram só alterações que eu fiz para mostrar, para fazer uma demonstração, mas depois, vamos pensar lá, depois é para a gente criar, tipo, alguns videozinhos desse e deixar como um manual de treinamento para a galera. É bem interessante. Beleza, pessoal? Cadê aqui? Perdi a tela que eu tô. Aqui. Dúvidas? Mais alguma dúvida? Só mudar de tela aqui. Aqui que eu quero. Então, lá, para fechar, né, esse comentário. Então, vocês conseguem ver lá a ideia dos comandos para versionar, criar versão, criar todo esse padrão que eu estou propondo para vocês aí. Tá faltando uma resposta, né? Que é a resposta em função do que o Hugo perguntou, né? E os testes, professor? Né? Como é que eu faço os testes, né? Quero acompanhar os testes, mas
Mas eu quero... O que isso vira uma versão? Tipicamente, acho que isso é meio que padrão, teste não é versão de... Dentro do conceito até que o Alan comentou, que uma release aí é algo funcional, que está pronto para ser utilizado, né, foi validado, o teste não é uma release para você colocar, né, no Git como versão. O que eu proponho, o que eu sugiro é que vocês criem branches de teste. Por exemplo, eu vou pegar aqui o terminal de volta. Vamos dizer que eu quisesse criar uma branch aqui em função, estou na versão do seguidor de linha 1.5.1, essa é a versão que eu estou trabalhando agora. Deixa eu ver se subiu para vocês a tela. Aqui, estão vendo a tela? Então, no terminal estão vendo, né? Então tá. O que você pode fazer? Ó, eu estou na versão... eu estou na Branch Master, né? A ideia de Branch, todo mundo já pegou? Já entendia ou tem dúvidas? Eu posso rever aqui se alguém ficou com dúvida. Ninguém? Todo mundo está manjando? Então tá bom. A branch sempre é um ramo, né? O ramo do master. Então, saio para desenvolver, saio para fazer qualquer parte do... saio da master para desenvolver um versionamento, para resolver um bug, né? Quem quiser depois dar uma olhadinha aqui nesse tutorialzinho que eu estou postando aqui para vocês no chat, que explica aí de uma forma mais detalhada o que é uma branch, né? A branch vai ser um ramo ali do fluxo de desenvolvimento do software, né? Então tá. Vamos pensar aí, vamos fazer um simulado aqui também. O Alan está trabalhando... Consegue me falar algum teste que você está trabalhando, Alan, no seguidor? Sei lá, de controle? Tava tentando ler o valor de cada sensor separado, porque eu queria reescrever a biblioteca do QTR. QTR. Então, vamos pensar que você está fazendo um teste no QTR, né? No sensor de luminância, não sei como é que se chama. Então, vamos lá. O teste não vai fazer parte aqui do master, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão criar uma branch. Então, para criar branch no GitLab, no Git em geral, perdão, você usa o checkout, né? O checkout é para você mudar, por exemplo, da master. Eu posso mudar aqui da master, por exemplo, eu quero olhar e quero continuar, por exemplo, a versão 1.4. Eu posso vir aqui, fazer um checkout para a versão 1.4. Ó, acabei mudando o versionamento aqui do meu arquivo. Tem uma alteração que eu não fiz lá na 1.4, depois eu volto aí, mas se eu quero voltar agora para master, eu consigo também, mesma coisa, checkout master, né? O master tá tudo certinho, tá tudo atualizado, nada para fazer commit, né? Tô aqui na versão 1.5.1, né? Então, vou pegar aqui, aí vou mandar isso aqui, git checkout, depois tem aqui a versão 5, ver se tem alteração em função dela. Eu alterei uma coisa aqui, ele não vai achar os libs. Vamos voltar para master, que depois eu explico isso daqui. Então lá, estou na minha master, né? Estou desenvolvendo em função da master. Quero fazer algum teste. Então vocês vão criar lá uma branch de teste, né? Checkout, -B, quer dizer que é uma nova branch. E como que eu costumava fazer na empresa lá para versionar as branches, né? Então, geralmente, se é uma função, uma branch de desenvolvimento, né? Vou colocar algumas alterações. Eu colocava dev barra, por exemplo, time... Sei lá, vou trabalhar em cima do timestamp lá do controlador. Uma branch dev do MCU, do microcontrolador, né?
usava essa forma de nomenclatura para as branches. Você pode ter N branches de teste à vontade. Tudo que é novo, que você vai testar, você abre uma branch. Essa é a ideia, não alterar o master se não seja uma alteração aí testada, né, validada. Então, por exemplo, testes, eu costumava colocar teste, por exemplo, QTR, né? Acho que o Alan comentou, né? Então, vou fazer os testes no sensor QTR, né? Então, eu crio uma branch de teste. Na hora que eu crio uma branch de teste, agora... deixa eu pegar aqui só um momentinho, pessoal. Falha técnica do estúdio aqui, mas resolvi. Então tá. Agora eu tô na branch que é de teste, né? Aqui eu posso zoar à vontade, sei lá, agora eu vou zoar o código do Alan aqui. Tá em search e acho que é relâmpago. Cheguei aqui no código do relâmpago. Putz, vou mudar essa entrada, sei lá, para A1, vou mudar controle aqui, atual, anterior, vou colocar um comentário aqui no código dele, sei lá. De zoeira, né? Por quê? Porque essa branch, ela é para teste, né? Ela só vai entrar no master, né? Parte do master, se for validada e testada, né? Aprovada, né? Vamos manter essa ideia do teste na cabeça, né? Então, vou lá em outro arquivo, vou também trocar, né? Software que tem uma biblioteca aqui, né? Então, lá, ele tem aqui as definições, lá, vou trocar o delay, por exemplo. Não tá ficando bravo não, Alan, né? Isso aí a gente não vai perder nada. Eu vou mudar aqui, não é essa porta no motor. Esse daqui também tá errado, né? Questão de telemetria aqui. Vou colocar um bug, que não é, você não está recebendo um vetor, está recebendo um inteiro. Aí dá zoado, não vai compilar. Beleza, fiz uma série de alterações, né? Vou adicionar para colocar o commit, né? Então, git add, git commit, né? M, né? Alteração no código fonte. Vamos fazer assim, né? Git push. Acabei de mandar deu um erro aqui, depois eu vejo por quê. Status. Acabei de fazer algumas alterações na branch de teste, né? O que acontece? Essa branch de teste não vai fazer parte lá do master, né? Então, somente quando validar todas as informações, você acaba fazendo um merge. E como é que eu faço um merge? Eu volto para a principal, por exemplo, que é count master, né? Voltei para o master, não vou fazer isso, é claro, né? Git merge e a versão que eu estou lá, de teste, que foi aprovada, por exemplo. Essa aqui realmente foi aprovada, né? Não vou fazer isso porque para não bagunçar. Dúvidas até aqui, pessoal? Respondi lá, Hugo. Sim, sim. Então tá, é uma forma de controlar, de ter uma melhor padronização, né? Melhor controle aí do que vocês estão versionando o código de vocês. Alguma dúvida, pessoal? Fique à vontade.
Então tá, sem dúvidas, seguimos em frente. Qual que é a proposta, qual que é a ideia que eu quero que vocês tragam lá? Então, basicamente é isso daqui. Eu vou mostrar o do seguidor, que foi o que eu alterei, né? E pensa, se vocês trabalharem dessa forma, eu sei que às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, mas é para o projeto para sempre, né? Para que cada um que conseguir interagir assim, usando esse padrão aí, vai entender o que foi feito, o que foi alterado aí, e consegue dar continuidade no trabalho de vocês. Deixa eu só mudar aqui. Então tá. Estão vendo a minha tela, né? Tá. Uhum. Não, eu tô mostrando a tela errada, perdão. É um cara que tem problema. Essa que eu queria mostrar para vocês. Então tá, a gente saiu desse tipo de apareceu, de versionamento para algo parecido com isso daqui, onde eu vou ter 3 versões, né, do software, desenvolvido, né? Cada versão você vai poder acompanhar as alterações e eu tenho as branches. Então, branch, pessoal, é uma coisa que você vai criando a rodo, assim, para tipo fazer teste, tal, né? Então, a gente tem aqui as branches principais. Quais são as ativas atualmente, né? Por exemplo. Aquela minha deu um conflito, não subiu. Então, você tem as branches e tem as versões. O que eu propus para ele também, da mesma forma. Eu só mudei algumas coisas aqui, ela fica bravo não. Né? O que eu comentei para vocês. Professor, eu preciso pegar uma biblioteca do outro repositório lá, por exemplo, do GitHub, né? Preciso pegar aquela biblioteca, mas faz 5 anos que alguém pegou ela e já tem um monte de alteração naquela biblioteca lá. Como é que eu faço? Eu tenho que ficar copiando lá? Não, você consegue colocar um repositório dentro do outro repositório. Então, é esse caso aqui dos libs. Coloquei de exemplo aqui, depois você deleta. Né? Então, o sensor QTR, lá no GitHub, ele faz parte do teu arquivo. Quando eu fazer um clone aqui do repositório, ele faz parte do teu arquivo. Mas, quando eu clico aqui, ele já me direciona não para arquivos internos do GitLab, mas para o projeto original. Toda alteração que acontecer aqui no projeto original vai estar disponível toda vez que eu fazer um pull lá, né? Um pull um pouquinho diferenciado lá, um git pull, né? No projeto você vai ter a biblioteca mais atual. Você pode, por exemplo, setar qual a versão que você quer trabalhar aí direto, né? Ou setar outras coisas. O que eu adicionei mais também? Mudei o nome das pastas, só para deixar um padrão, né? Esse arquivinho é para ignorar coisas de compilação, né? Compilei e gerou lá um ponto, sei lá, ponto .o, né? Eu consigo remover, ele não sobe para o Git, né? Tudo que você coloca, ele não sobe para o Git. E volta agora no ponto dos testes, né? Como é que eu garanto que aquela alteração de teste que eu fiz funcionou ou não? Né? Se está funcional ou não? Esse carinha aqui que eu passei para vocês ontem, comentei um pouquinho. É um código, né, um script de automação do GitLab, é a mesma coisa do GitHub, mas aonde vocês conseguem criar testes unitários, né? Isso é fantástico, porque, por exemplo, se eu citasse um código com defeito lá, eu poderia colocar aqui um teste unitário para fazer o compilar, né? Para ele compilar o meu projeto e não ia passar, né? Não ia passar nesse teste, ia notificar. E daí, quando não passa no teste, não faz o merge com o master. Então, ele bloqueia o master de erros. Isso é bem legal, né? Então, esse último aqui passou. Se vocês forem ver aqui, ó. Então, o pipeline, que está associado a esse carinha aqui, eu coloquei aqui umas bandeirinhas.
o pipeline passou. Então, esse código está aprovado. Eu fiz uma alteração anteriormente, deixa eu ver. Onde que estava a alteração? Tá aqui, ó. Então, essa alteração que eu fiz aqui, ó, falhou, né? Então, o teste unitário, eu não montei teste lá, mas seria assim, o teste unitário para esse código falhou, né? Então, refaça, porque senão ele não vai fazer o merge com o master, né? Dúvidas com relação a isso, pessoal? Teste unitário, teste de integração, teste... Não? Beleza. Outra coisa, como eu adicionei um módulo externo, ele vai criar esse arquivo aqui, git módulos, né? Os módulos em si, mas é normal, ele cria isso daqui. E o mais importante, pessoal, isso aqui é padrão de qualquer software, você ter o change logs. O que é o change logs? E o Alan gosta também do to-do, né? É um lugar onde você pode colocar lá o que precisa ser melhorado nas versões. Vamos pensar que precisa melhorar um monte de coisa. Daí você pega e cai nesse to-do aqui e fala, putz, vou trabalhar no melhorar o tempo de amostragem, né? Você vai criar uma nova versão aqui, né? E vai colocar o que foi adicionado. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, eu fiz o versionamento desde a versão 1.4.0, né? Foi tudo ontem, né? Se for ver as datas aqui. O que foi adicionado? Deixa eu ver um negócio aqui. Eu tinha mais coisa que eu queria colocar, não coloquei. Tá. Tá aqui. Não, besteira. Então, o que foi adicionado em cada versão? Então, ó, na 1.4.0, eu só adicionei a tag de versão lá, só para mudar, não ficar apenas .4, né? Escrevi .5, mas não ficar apenas a .4. Na versão 1.5.0, eu adicionei também... só mudei lá, coloquei a tag, a versionamento, né? E mudei o nome das pastas lá para ficar padrão, né? Então, corrigi o nome da pasta, tinha pasta em letra maiúscula, letra minúscula e tal, fiz uma correção. Se eu fizesse uma alteração, eu colocaria aqui uma descrição, se eu removesse agora alguma coisa, eu colocaria a descrição aqui. E por fim, a última versão, o que eu fiz lá? Coloquei o teste unitário, né? Para verificar bugs. Mudei o nome das pastas, vai ficar melhor lá, e removi aqueles arquivos de administração lá, que acho que é mais legal você colocar na wiki e tudo mais, né? Então, veja, você consegue seguir aqui todo o versionamento e todas as alterações. A cada vez que eu clico aqui numa versão, ele vai me abrir aqui, depois vocês pegam esse arquivo de exemplo, ó, ele me abriu aqui na versão 1.5. Então, eu volto lá na versão até de 1.5. Se eu clicar aqui, ele me mostra qual é a versão 1.5.1 do código. E se eu clicar na última versão, né, sem release, o que está no master ali, e eu estou trabalhando e não criei uma release, né, é a versão atual do master, né, que eu fiz algumas alterações. Tudo isso, claro, vocês conseguem acompanhar aqui, ó, em gráficos. Isso aqui é bem bacana, quem tiver dormidinho um pouco aí, acorda, né? Que você consegue ver como é que aconteceu o fluxo do projeto, né? Eu adicionei esse projeto lá no comecinho, só criei um readme, depois o Alan veio trabalhando aqui nos commits, mudou alguma coisa, fez um merge dessa versão com essa outra versão, veio aqui, tal, eu arrumei o readme, nem sei porquê aqui, o Alan criou uma branch de AD, dessa branch ele nomeou depois de o estágio antigo e tal. Continuou aqui, né? Nesse momento, ó, ele fez o merge, então essa versão do dia D fez merge com a master, foi seguindo, beleza, aqui no master, e eu simplesmente versionei o master com 1.5.0, depois 1.5.1, e fiz algumas alterações aqui, que foram alterações aí que não estão versionadas, né? Foram só alterações mais
de estética do projeto. Que mais que eu posso mostrar para vocês também, para finalizar essas alterações? Estava aqui aqui. Aqui. Se eu for nessa versão aqui, deixa eu ver se ela já estava bonitinho. Que mais? Basicamente, é isso sim, que eu sugiro, né? Então, tem aqui informações, isso daqui são bandeirinhas que vocês colocam lá, depois vocês olham no README como é que faz. Qual é a plataforma de desenvolvimento aí do software, desse código? É o Arduino, né? Ou Arduino IDE, né? Você pode colocar o texto aqui. Qual que é a versão desse código aqui atual? Então, ele está no 1.5.1 e ele passou no teste unitário. Eu podia fazer uma série de testes, por exemplo, de qualidade, de software, de normas e tal. Acho que vocês conhecem algumas coisas nesse sentido, né? Que ele ia me dar uma porcentagem. Tem uma aplicação que eu não lembro o nome, se alguém lembrar aí, comenta conosco aí, que você pega o teu código e passa esse scan quase que no teu código, ele dá assim, tipo, como a porcentagem que você está atendendo a sintaxe e as definições de variável, e forma que define uma variável, se é maiúscula, se é minúscula, quanto que você está em conformidade com uma norma, um padrão, por exemplo. Então, ele vai dizer lá que você está 30%, 50%, 100%. Então, todas as variáveis foram criadas e definidas da forma correta, os espaços, não tem muito espaço entre funções, por exemplo, né? Ele dá esse percentual, é bem legal. Vocês conseguem pegar isso em vários projetos, né? Se eu for pegar um aqui que eu estava vendo agora há pouco, para rodar o Arduino no GitHub, mas é a mesma ideia, para rodar o Arduino pela linha de comando, compilar o Arduino pela linha de comando. Então, vocês vão ver lá que ele tem uma série aqui de bandeirinhas, ó. Nos testes unitários passou, a documentação também passou, a conferência do código aqui, ó, sei lá, nem sei o que é esse teste aqui, mas ficou em 34%. Então, isso dá uma ideia para vocês aí da qualidade aí do código que está sendo disponibilizado. E, por fim, eu acho que é isso que eu tinha para mostrar do projeto, das alterações que fiz no teu projeto lá, Alan. Se você quiser mudar, aí fica à vontade. Uma coisa que eu pedi lá para o Alan verificar que tipo de licença, depois ele vai dar uma olhadinha para nós lá, que tipo de licença se adequaria a esse projeto. Então, tem que colocar um arquivinho de licença aqui, porque vamos pensar, aqui não é uma empresa que está desenvolvendo coisa de inovação para o mercado de trabalho, mas poderia ser. Então, imagina você lá, está trabalhando, chegou o estagiário lá, copiou todos os repositórios lá e começa a vender isso, né? Então, você tem que colocar algumas questões aí legais para ter acesso a esse código, aonde que você pode usar e tal, e tudo mais. Beleza, galera? Dúvidas? Todo mundo com o microfone aberto? Vamos ver quem está acordado? Enquanto nenhuma dúvida aqui. Eu também não. Certo, né? E de boa. Tudo tranquilo. Ih, o Douglas tá dormindo. Não, acordou? Kevin tá dormindo? Ih, Kevin tá dormindo. Achamos que tá dormindo. Já estamos com o microfone ontem, né? Ele falou, bugou, tá certo. Brincadeira dele. Então, pessoal, assim, recomendo fortemente vocês darem uma olhadinha, tentarem replicar essas alterações, porque é o que vocês veem aí quando vocês fazem o clone de
de um projeto do Git, e, geralmente ele está seguindo esse formato aí, né, meio que padrão, né? Criar esses testes automatizados, criar o changelog é uma coisa essencial, né, para você ver quais foram as alterações aí. Esqueci de falar, a release, então, veja, a gente tem release aqui. O que seria, o que seria uma release aqui desse código, né? Vamos pensar aí que você vai produzir um código para o projeto. Eu diria um seguidor que segue Oi? linhas. Não, assim... Um seguidor que segue linhas. Sim, essa é a definição do primeiro período, né? Vamos voltar aí para qual período você está. Eu estou perguntando assim, no sentido desse projeto, né, desse projeto de vocês, qualquer um dos projetos, qual que seria o release? Por exemplo, nesse caso, eu coloco aqui que seria o arquivo compilado. Por quê? Porque você vai gerar esses testes, vai gerar toda essa questão, e pensem em vocês numa competição, né? E tá todo mundo trabalhando no projeto, chega na competição, quem foi o cara que desenvolveu o firmware, né? Que desenvolveu o código, não tá lá, né? Vou ter que deu algum problema na memória do programa, do Arduino, lá, por exemplo, apagou a memória por alguma coisa de tensão, né? Eu vou ter que pegar, abrir uma IDE, saber qual é a IDE que foi utilizada, né? Tem uma série de empecilhos, né? O que eu sugiro que vocês deixem aqui, por exemplo, para a versão que eu comentei aqui desse projeto em questão, da versão 1.5.1, você compile e gere o Hexa. Vocês sabem que pelo Hexa você consegue, o hexadecimal gerado, né? Você consegue gravar isso no STM, no ZTML, no microchip, em tudo, né? Você tem esse Hexa e você consegue gravar ele sem precisar estar com a IDE, sem precisar compilar, né? E dele tem aqui, nas releases, o que eu faria aqui era, por exemplo, adicionaria uma release para a versão 1.5.1, e nessa release, né, o que é o compilado desse projeto? Seria o Hexa, né? Então, eu colocaria o arquivinho, consigo colocar arquivo aqui, colocaria o arquivinho, por exemplo, nesse projeto que eu dei de exemplo, né? Onde estão as releases? Aqui, ó, 56 releases, né? Então, o pessoal disponibiliza aqui, em função da versão 9.0.0, né? Tenho aqui uma série de arquivos que eu consigo baixar, né? Os compilados, né? Os arquivos compactados e tudo mais que estão aqui. Então, para esse projeto, eu sugeriria essa alteração em si. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Murilo, vi que o Murilo abriu o microfone. Não, só achei que devia deixar aberto. Não tem dúvida, não. Beleza, então. Sugestão para vocês, não só para o curso aqui, para mercado de trabalho e tudo mais. Isso aqui se não saber isso aqui é um mínimo para vocês trabalharem numa empresa aí que vão trabalhar com desenvolvimento, né? Vocês vão trabalhar com código, né? Então, quem não pegou essa ideia aí, dá uma corridinha que a gente consegue já implementar essas mudanças. Eu acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Depois do GitLab, então a gente fechou todo o ciclo, falou sobre Agile, né? Falou sobre como criar as issues, falou sobre como são as reuniões, falou uma série de coisas, né? E a gente acabou o curso aqui de como usar o Git, né? Comando de linha para interagir com o GitLab aí, versionar código, isso aqui é muito importante, né? E como que ele trabalha com os bugs, como que ele trabalha com as releases.
E acho que é isso, tô quase ficando sem voz aqui, então deixo aberto aí para discussão final aí de vocês. Tem uma série de estatísticas aqui, então é bem legal, né? Isso aqui é 90% sempre tem esse negócio aqui. Qual o dia mais produtivo aqui, ó? Então, claro que isso daqui vai estar associado com a brincadeira que eu fiz hoje para aula, mas ó, geralmente na segunda teve 4 commits, na terça 6, e na quarta que o pessoal acorda, né, para trabalhar mesmo, 12. Isso aqui cai. Isso aqui é uma proporção, uma distribuição aí que se vê em uma série de acontecimentos. Sábado e domingo a gente não trabalha tanto. Acho que assim, vão ser estatísticas de erro aqui, de teste unitário. Então, os testes, deixa eu ver se ele fala sobre erro, sucesso. Ele não está falando sobre erro, né? Mas então ele mostra quanto passou nos testes unitários, né? Deixa eu ver o que mais que ele traz aqui. E a gente tem um último aqui, gráfico de visualização, deixa eu ver se atividades, acho que tem aqui os gráficos, em função do repositório, né? Eu mostrei isso aqui já, né? Contribuições também, mesmo caso. Se tivesse várias pessoas trabalhando, é o que vocês veem aqui, ó, por exemplo, no repositório do GitHub. Vocês conseguem ver em contribuições aqui, ó. GitHub, às vezes, quando tem mais gente, fica mais legal, fica mais bonitinho, né? Mas como aconteceu a contribuição para esse projeto, você vê que tem alguns picos aqui. Quem é o cara que mais trabalhou nesse projeto, né? Quem mais colaborou? Então, aqui tem... Não lembro quantos contribuintes tem aqui, não achei a informação. Vou voltar aqui. Eu acho que eram 56 contribuintes, né? 41 pessoas contribuindo para esse projeto. Essa galerinha aqui. Isso também aqui no GitHub você consegue ter esses gráficos aqui. Esse cara que só trabalhou uma vez, acho que não, mandou alguns commits, e foi isso que ele colaborou nesse projeto. Dica, pessoal, também bem legal, em questão de avaliação, em questão de seleção para emprego. O pessoal, olha isso daqui, em quantos projetos aí o Open você está trabalhando, pelo menos você mandou uma alteração lá do tipo de variável, né? Aqui também, ele ia criar aqui, claro, com menos pessoas, né? Só tem eu e o Alan nesse projeto, né? E ele colocou aqui, o Alan fez 14 commits aqui, o projeto é novo, né? E eu fiz 12 commits aqui, como é que foi a interação em função dos meses aqui. Vê que agora, aqui próximo do curso, o cara fez várias alterações, ele aumentou bastante. É isso aí, pessoal. Acho que a gente encerra aí o ciclo do nossa aula, do nosso treinamento. Lembrando de volta que essa proposta foi iniciada lá, eu sei que já existiam os treinamentos, a gente vai fazer uma série de treinamentos dentro da Patobox, né? Deixo aberto e solicito, né, quem tiver qualquer tipo de treinamento e quiser compartilhar essas informações com o time, é de grande valor. Peço que falem com o Hugo, né? O Hugo vai estar criando aí uma agenda de treinamentos para o time, né? Principalmente nessa hora que nós estamos em isolamento, então a gente consegue trocar informação, interagir, conversar. Vai pouca conversa hoje, mas a gente consegue interagir e ter esse contato aí durante esse tempo de isolamento. E é isso aí, pessoal. Agradeço a presença de todo mundo. Ontem foi uma horinha a mais, né? Além, né? Então, acho que a gente termina aí, fecha as horas previstas do curso. Né? Deixo o canal livre aí para quem quiser continuar conversando aí. Fica à vontade. E agradeço a todo mundo a presença. Quando postar o vídeo da aula de ontem, avisa pra gente.
Que eu Sim. tava na estrada, eu não consegui Eu assistir tento a aula, não. subir. Certo. Eu tento subir Obrigadão, os professor. dois. O do primeiro dia, peço desculpa que do primeiro dia eu tentei gravar para aquele OBS Studio lá. Travou aqui, daí eu caí perdendo. Eu consegui gravar agora pelo Hangouts, então esse também tá gravado. Logo que eu termine, eu passo para vocês aí. Beleza. Obrigadão, professor. Beleza, pessoal, um abraço aí, todo mundo se cuidando, lavando a mão, que o negócio tá tenso. Abração, quem quiser trocar uma ideia, fique à vontade. Até mais, professor. Beleza, abraço. Valeu, até mais. Falou. Professor. Oi. Um instante. Eu só tenho uma dúvida, que eu tava ontem escrevendo a wiki do Sumo. Só para ver se eu fiz certo, porque tipo, o projeto do FT ele não vai ser mexido mais, nada. Então, tipo, eu joguei tudo que eu fiz lá, sabe? O projeto inteiro. Não sei se é o correto fazer lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Do Sumo, só, né? Eu fiz só do FT, no caso. Falar na wiki aqui, né? Isso, na wiki do Sumo. Fez a tabelinha, é isso aí. É fácil depois que a gente pega o jeito com o Markdown, né? Demorou Não, pra mim pouco. tá ok. Mas depois que... Tá certinho, assim, né? Cria uma home, faz uma descrição. Eu pego, essa é a sugestão mesmo, né? Tipo, porque eu já apanhei bastante com isso daqui. Eu pego o GitLab, ele tem mais ou menos um template lá de como ele faz as documentações, né? Dos projetos dele, até a documentação do GitLab em si, eu usei aqui no Sumo. Então, não fui eu que customizei isso daqui, mas é legal, se depois você quiser dar uma olhadinha, que, basicamente, ele cria alguns campos, assim, o nome do projeto, fala uma introdução do projeto, fala sobre um overview, tipo, links Não tá aparecendo na essenciais, tela. né, documentos essenciais. Não, deixa eu ver aqui. Volta, eu apresentei a tela errada aqui. Falha, não. Vamos ver aqui, agora vai. Agora vai. Vê se apareceu, hein? Apareceu. Então, é isso que eu estava mandando, ficou certinho, né? O que eu faço é só a frescura, né? Que o GitLab, ele tem um template, que ele dá lá, tipo, que ele coloca lá para o nome do projeto, um overview, uma tabela com informações aí que são úteis, muitas úteis, outras nem tão úteis, né? Tipo, eu tô com dúvida com relação ao Markdown, né? Eu já vou direto lá na wiki do GitLab aqui, quando carrega, olha, tem então, quero escrever maiúsculo, quero escrever lista, quero mudar a cor, quero colocar alguns postinhos lá, arquivo de texto e tal. Então, tu consegue pegar aqui. Sugestão, isso daqui é uma tabela de conteúdos, né? Ele faça uma tabela, assim, sobre o projeto em geral. Mas a ideia tá certinha, assim. Se eu clico aqui no Enzo, ele vai abrir a wiki do Enzo, né? Isso. Do Enzo só tem a foto. É que essa parte principal ali só foi o Kelvin que fez. Eu fiz o do FT, no caso. O do outro. Que daí eu queria ver se tava. FT, então, deixa eu ver aqui. Do FT aqui, ó. Ficou legalzão. Tem bastante informação, sim. Boa. Essa ideia. Nossa, cara, tá bem completo mesmo. Tipo, essa ideia que faz falta. Ficou bom mesmo, gostei. Boa. Ficou legal mesmo. Subiu os vídeos se subiu. Direto, eu anexei direto dos arquivos. Da hora. Cara.
Ficou muito bom, né? Porque, vou falar assim, da minha entrada no projeto, né? Eu ainda não conheço todos os itens e tal. Batendo o olho em algo que você criou aqui, cara, isso aqui é uma introdução que me ajuda muito, né? Pra eu entender como é que foi construído, tal, resultado. Bacana, ficou bem bacana, cara. Muito bom, parabéns. Sim. E... deixa eu ver aqui. Isso daqui, tipo, a ideia também, tipo, fica legal para vocês colocam um treininho novo, alguém entrou no grupo lá, você manda esse Isso, link aham. para É isso que eu tava ele pensando. e eles... Quando eu tava fazendo isso, eu pensei tipo, pra alguém que fosse ali que não soubesse, né? Nada. Tipo, pra explicar bem. Sim, não, ficou bem legal. Esse arquivo aqui é SL... Ah, do 3D, né? Isso, é os arquivos do Solid. Só os arquivos que são editáveis, que vão estar alterando, que não são coisas fixas, eu aconselharia colocar lá no Git, né? Uhum. Um arquivo de CAD ou alguma coisa assim. Isso, é, Mas isso que eu ficou queria perguntar também, mas... Isso, ficou bacana, cara, até. Todo o arquivo junto. Beleza. Eu vou dar uma lida com carinho aqui, que ficou bem da hora, Thiago. Valeu. Parabéns. Vou mandar pra galera lá de exemplo depois. Mais alguma dúvida, pessoal? Minha era só isso. Beleza. Falou muito. Fechou. Obrigado, Thiago. Um abraço. Beleza, pessoal? Vou fechar aqui também. Valeu, professor. Falou, um abração. Abraço. Vou me retirar também. Até mais, professor. Vai lá, um abração. Vai lá. Foi brincadeira, não fique bravo. Do primeiro período. Vamos ver como é que para a apresentação, para a gravação. Por hoje é só, pessoal.